Bom dia, IPCA. Estamos hoje a 697 dias da nossa maratona bíblica. E hoje, novamente, iremos estudar dois salmos, o Salmo 144 e o Salmo 145. Davi, ele escreveu o Salmo 145 para bendizer ao Senhor, como ele mesmo mostra no versículo 1, glorificando a Deus por fazer dele um guerreiro e rei bem-sucedido, e também para orar pedindo que o Senhor continuasse a abençoar o seu povo. É fato que Davi, ao escrever este salmo, ele estava preocupado com os perigos ao redor dele, como ele mesmo descreve nos versículos 6, 7 e 11, e com as necessidades que haviam dentro da terra, onde ele descreve isso nos versículos 12 a 14. Ao escrever este salmo, é válido ressaltar que Davi ele usou partes do Salmo 18, seu grande cântico de vitória, quando ele se tornou rei, de modo que talvez o Salmo 144 tenha sido também escrito naquela época, no contexto do livro do profeta Samuel. Durante os anos de exílio, queridos, Davi havia aprendido muita coisa a respeito de si mesmo e também do Senhor. E neste salmo, então, ele dá testemunho de Jeová, o Deus de Israel, e lembra o povo de que o seu Deus não é como os deuses dos seus vizinhos. Versículo 1 e versículo 4, então, o salmista começa dizendo que o Senhor é a nossa força. O Senhor é saudado como a rocha do salmista no versículo 1. Ele diz, olha, o Senhor é a minha fortaleza, o meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, meu objeto de confiança e aquele que dá ao rei a lealdade do seu povo. Todos estes elementos citados nesses dois versículos são tratados no Salmo, são elementos tirados do Salmo 18, versículo 1 e 2 e dos versículos 34 e 37. São expressões, até certo modo podemos dizer, de alguém que está acostumado a guerrear em terreno rochoso e montanhoso. Davi então atribui suas habilidades militares à instrução, à sabedoria recebida por parte de Deus. Embora, sem dúvida, esses elementos sejam bastante literais, essas ideias podem muito bem ser aplicadas à batalha espiritual do cristão. A nossa estratégia de vitória não está na nossa força, mas está na força daquele que nos arregimentou para fazermos parte do seu exército, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo. O versículo 3 deste Salmo 144 tem uma relação muito óbvia com o Salmo 8, versículo 4. Todavia, os versículos 3 e 4 do Salmo 144, ele tem como objetivo mostrar um contraste entre a grandeza de Deus e a insignificância do homem. E esse contraste, a certo ponto, ele impressiona o salmista. Usando as conhecidas palavras do Salmo 8, ele confessa sua falta de merecimento antes de apresentar o seu pedido de auxílio a Deus. No versículo 5 e 8, então, ele começa a dizer, Senhor, abaixa, Senhor, desce dos teus altos céus, Senhor, se manifeste a mim. Esta oração é uma oração para que o poder de Deus se manifeste, a certo ponto, numa forma de uma teofania. E isso também foi extraído de outros dois salmos, do Salmo 18 e do Salmo 104. O que o salmista, queridos, está pedindo aqui é que Deus intervenha de uma forma extraordinária nas suas lutas com seus inimigos. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor tem que se manifestar e me ajudar, porque esses meus inimigos são culpados de falsidade e de violação de tratados. No versículo 9 e 11, então, o salmista ele faz um voto de louvor futuro. E ele diz no versículo 9, a ti, ó Deus, entoarei um novo cântico. Citando muitas citações de velhos hinos, o salmista faz voto de dar graças ao Senhor de maneira nova quando a vitória for alcançada. Depois de fazer este voto e de expressar sua confiança na vitória, ele repete o pedido nos versículos 7 e 8. E quando chegamos então nos versículos 12 a 15,
ele vai falar sobre a paz e sobre a prosperidade. Ele diz: filhos como plantas viçosas, e logo depois ele fala de filhas como pedras angulares, lá no versículo 12. O quadro retratado aqui, nesses últimos versículos, é de um lar ideal numa comunidade cujo Senhor, ou cujo Deus é o Senhor. Os filhos são vigorosos como plantas jovens. As filhas são altas e majestosas. Os celeiros estão cheios. Os rebanhos são férteis e os bois são torres. Essas são as bênçãos materiais descritas pelo salmista que se esperam numa sociedade ideal. Sabemos, queridos, que tal, vamos dizer assim, prosperidade material é algo que quem sabe nós não venhamos experimentar aqui na Terra. Mas a certeza nossa é que um dia na eternidade nós iremos viver essa comunidade ideal, onde Deus é o Senhor de todo o povo. Mas quando chegamos no Salmo 145, nós vamos ver que este salmo é uma expressão da fé, a expressão triunfante da fé de um indivíduo e ao mesmo tempo é um chamado aos homens para que glorifiquem a grandeza de Deus. Este Salmo 145 ele tem um aspecto um pouco diferente dos demais. Ele tem uma nota de apelo universal que raramente ele está presente em expressões de fé em Israel. O salmista então ele usa uma estrutura com acróstico, começando cada versículo com uma letra do alfabeto hebraico. Só uma letra está faltando, que é a letra chamada Nun, que deveria estar entre os versículos 13 e 14. Esse salmo ele serve de introdução à coleção final dos louvores, que está entre o Salmo 145 e o Salmo 150. E ele começa então falando de uma promessa de louvor. Ele diz: exaltar-te-ei, bendirei e louvarei. São termos usados pelo salmista nos versículos 1 e 2. E o propósito do salmista está claramente demonstrado em sua promessa de louvar a Deus todos os dias, sim, para todo sempre. Nos versículos 3 até o versículo 21, nós vamos ver a grandeza de Deus sendo exposta. Ele começa o versículo 3 dizendo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O versículo 3 é o tema deste louvor. Embora essa grandeza seja insondável, o salmista consegue ilustrá-la admiravelmente. Sua esperança constante é que outros darão testemunho da grandeza de Deus, o que fica muito claro nos versículos 4 até o versículo 7. Nos versículos a seguir, versículos 8 em diante, ele enfatiza a grandeza de Deus, mencionando suas obras, sua glória, seu esplendor, sua bondade, sua compaixão, sua graça, sua terna misericórdia, seu reino glorioso e eterno, seu cuidado providencial, sua justiça, sua santidade, sua disponibilidade em relação àqueles que o buscam em verdade e com temor. Esta compreensão da natureza divina, descrita pelo salmista, é o ponto culminante dos salmos. Entretanto, a pergunta que temos que fazer ao final desse vídeo é: o que estes dois salmos nos ensinam? Ensinam a grandeza e a sublimidade do Senhor, bem como a nossa necessidade de louvá-lo e exaltá-lo para todo sempre. Estes salmos também nos ensinam que temos que falar deste Deus maravilhoso às futuras gerações. O Salmo 145, os versículos 4 a 7, atesta a nossa responsabilidade de transmitir às futuras gerações o conhecimento do Senhor. Quer reconheçamos, quer não, toda igreja local está apenas a uma geração da sua extinção. Por isso nós devemos obedecer o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Oremos. Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o quanto o Senhor é majestoso, glorioso, sublime. Reconhecemos, Pai Santo, também que temos o desejo de louvá-lo para todo sempre. E rogamos ao Senhor que nos ajude nessa grande tarefa, Pai.
de louvá-lo para todo sempre. Ajude-nos também, Pai Santo, a entender a nossa responsabilidade de proclamar os teus feitos, de ensinar os teus feitos, de ensinar quem é o Senhor às futuras gerações. Dá-nos, Pai Santo, um coração inquieto, até, Pai Santo, que ele possa realmente falar do Senhor a todos aqueles que estão à nossa volta. Te pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.